Queridos irmãos, antes de iniciar a exposição do texto bíblico, eu queria dar os parabéns ao Plenitude pelos seus 21 anos. Eu acho que eu já falei, mas vou repetir, né? Eu tive o privilégio de participar da reunião de fundação do Plenitude, mas mais do que participar da reunião, eu presidi a reunião de fundação do Plenitude 21 anos atrás, na casa do Renatão, né? Tinha alguém lá nesse dia, alguém que está aqui? Evaldo. E mais alguns, né? Ana Cristina, muito bem. Então, parabéns aí. E uma coisa linda que tem acontecido através do Plenitude, nessas 2 décadas já, né? Passando de 2 décadas, é que vocês têm preservado uma cultura musical de adoração de uma época de ouro na igreja evangélica. Vencedores por Cristo, João Alexandre, Jorge Camargo, Nelson Bomilca, Jorge Heder, só gente fraquinha, né? E então, assim, é lindo que as gerações que vieram depois estão podendo conhecer isso. Não conheceriam, né, se vocês não tivessem tendo esse trabalho, que aqui nesses 2 dias tem sido assim grandemente valorizado, pelo trabalho da Simone, dos músicos. Ontem, vocês estão percebendo que eu estou num processo gripal aí, né, meio caminho andado. Desculpa aí, gente, a voz fanhosa, mas eu não quis passar a bola para ninguém, eu não quis largar o osso de estar aqui hoje com vocês, né? E foi belíssimo o musical ontem, cantando Vencedores, João Alexandre e outras. Mas eu soube ontem que o João Alexandre está fazendo quase 60 anos, está fazendo 60 anos quase... Semana que vem. Daqui a uma semana. Eu trouxe um presente para você. Enquanto você não sai o seu, você pode usar o meu cartão de estacionamento. De idoso, uma semana, se você quiser. Você viu que eu falei ontem, né? Que o meu sonho é fazer os 60 anos para pegar o cartãozinho, né, gente? Por isso que eu trouxe o meu aqui, eu empresto, tá baratinho. Mas eu queria dizer também, assim, de como Vencedores por Cristo, e de uma maneira especial, assim, não é porque ele está aqui, mas eu acho que João Alexandre, da turma toda de Vencedores, aquele que mais sobressaiu e que se perpetuou ao longo dessas décadas, né? Tem sido o trabalho dele. Eu tenho uma admiração pessoal muito grande pelo João, pela competência musical dele, como cantor, como instrumentista, como compositor, e eu fico intrigado, que dizem que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, caiu 3 vezes na sua casa. Não é possível. Você, a Tis e o Felipe, cantores, compositores, instrumentistas, um negócio assim, louva a Deus, viu, pela sua família. E eu trabalho o dia inteiro ouvindo música, quando não estou atendendo pessoas no gabinete, e você e a família estão na minha playlist lá constantemente, tá? Então eu tenho um carinho e uma admiração muito grande. Louvado seja Deus pela vida de vocês, tá? Um privilégio para nós termos vocês aqui, você e a Tis aqui nesse fim de semana. Mas mudando um pouco o tom da conversa então, e tentando agora adentrar no nosso texto bíblico, meus irmãos, e até por causa do contexto da passagem, essa semana foi uma semana de uma notícia triste, no contexto reformado norte-americano. Um grande mestre da teologia reformada caiu em adultério, está deixando o pastorado da sua igreja. Aqui em 2020, quando nós tivemos o ano da alegria, né, nós estudamos a carta de Filipenses. Um dos livros que nós adotamos como equipe pastoral foi o livro desse pastor. Eu já li biografias de grandes nomes do cristianismo escritas por ele, e a gente lamenta muito que isso tenha acontecido com esse irmão crente, aparentemente tão firme, tão experiente, tão conhecedor da palavra, um grande expositor das Escrituras, e infelizmente manifestou aí uma rebeldia no seu coração e se entregou ao pecado, manchou a biografia do seu ministério, da sua vida como homem de Deus. Não cabe a gente aqui jogar pedra, lamentar, interceder por ele, vigiar, né? Porque a palavra de Deus diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. E por que eu estou falando da queda desse irmão? Porque existem muitas possibilidades de queda para mim e para você que estão diante de todos nós. Adultério é apenas uma delas. As consequências são graves, especialmente na vida de um pastor. Mas existem outras: homossexualidade, corrupção, fofoca, mentira,
vícios os mais diversos, que na verdade os vícios nada mais são do que fugas, que o crente, que ainda, ou até o descrente, que não encontrou em Jesus o prazer da sua vida, busca em outros ídolos, como a comida, a bebida, o álcool, as drogas, a imoralidade sexual, jogos, aposta, tantas coisas, né? E temos também aqui na nossa realidade brasileira pastores que já foram assim de renome e que hoje estão querendo aí atualizar o texto sagrado, estão refazendo, né, as suas convicções, ensinando coisas diferentes, enfim, quantas possibilidades de queda estão diante de mim e de você. Aquele que está em pé, veja que não caia. O que tem acontecido com essas pessoas e que não aconteça comigo e com você, pela misericórdia de Deus, é que elas acabam entrando num caminho de frieza espiritual, de retrocesso, até de abandono da fé alguns irmãos. E o poeta questionou João Alexandre. O poeta questionou: de que valeu a tua vida desvairada, pé na estrada? Deu em nada. Você lembra dessa? Lembro. Louco, de novo. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Vem com calma, sai do trauma. Tem alguém batendo palma por te ver assim. De que valeu a tua vida desvairada, pé na estrada, deu em nada, e a mochila carregada com os pecados teus, e a mochila carregada com os pecados teus, e a mochila carregada com os pecados teus. E essa mochila só esvazia todo esse peso, toda essa culpa, por meio da obra de Jesus Cristo. Só quem está em Cristo é que tem essa experiência de não carregar mais uma mochila cheia de pecados não confessados, não arrependidos e ainda sobre a ira de Deus. Mas, mesmo para aquele que está em Cristo, o processo de ir nos desfazendo de alguns hábitos pecaminosos que a gente tinha lá atrás é um processo gradativo, não acontece de uma hora para outra. A gente tem que ir aprendendo a desabituar de alguns hábitos, né? A gente tem que ir aprendendo a ser quem nós já somos em Cristo, como novas criaturas. É tudo novo, é tudo novidade, é um aprendizado, é algo que a gente tem que crescer, que a gente tem que desenvolver. E nós não podemos estacionar na vida cristã, muito menos retroceder. O texto bíblico ele vai nos falar disso. O apóstolo Pedro ele está se despedindo da sua existência aqui nesse mundo. Ele já fala que o tabernáculo dele está para ser desmontado. Ele já tinha recebido isso do Senhor Jesus, que ele ia partir em breve. Então ele está dando as suas orientações finais para os seus irmãos, para os nossos irmãos a quem ele dirigiu essa carta. E ele diz que diante das coisas que nós estamos esperando, que nós deveríamos viver de uma determinada maneira. E o que são essas coisas que nós estamos esperando? Ele fala no começo desse capítulo, nós não vamos nos aprofundar aqui, mas ele fala da promessa da volta de Jesus Cristo. Ele fala do novo céu e da nova terra que está chegando aí. E ele faz 4 menções, ou de 4 maneiras diferentes, menções ao dia do Senhor, ao dia do juízo, ao dia de Deus e ao dia eterno. Ele está falando do começo da eternidade, quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Ele fala também da destruição dos ímpios. São coisas que nós esperamos, e as palavras finais que ele nos diz são, e aqui eu espero que isso abençoe a sua vida nessa noite festa, é que nós devemos aguardar a vinda de Jesus, sem tropeçar, sem cair, sem retroceder,
Mas não apenas evitando a queda, mas avançando, indo para frente. A melhor maneira de não cair é não parar, é seguir adiante. E ele diz no verso 17 do capítulo 3: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, prevenidos das circunstâncias difíceis, dos tempos em que eles viviam, e nós mais ainda, acautelai-vos. E não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Olha aqui o perigo de cair, o perigo de não permanecer firme, o perigo de não perseverar, sem cair, mas também sem estacionar. Ao contrário, aí ele entra no verso, o que está registrado no verso 18, ao contrário, antes, avançando, crescendo, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vivemos os últimos dias. Os últimos dias é o período compreendido entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda. E quanto mais o tempo passa, mais últimos dias nós estamos vivendo. São dias difíceis. O dia do Senhor se aproxima, a nossa vitória final está a caminho. E o apóstolo Pedro, pela providência de Deus, sob a inspiração do Espírito Santo, nos deixou uma carta inteirinha para nos lembrar da volta de Jesus e nos ensinar como viver, como esperar, como nos prepararmos para esta volta do Senhor. Palavras dele que ecoam pelos séculos e que chegam até nós aqui nessa noite. E a lição central que nós podemos destacar nessa passagem, meus irmãos, é que nós devemos avançar firmes, aguardando a promessa de Jesus. Avancemos firmes, aguardando a promessa da volta de Jesus. E como seria, ou como será possível a gente aguardar sem cair? Quem de nós aqui é melhor do que qualquer um outro? Melhor do que o irmão que caiu lá essa semana? Se estamos de pé pela providência, pela misericórdia de Deus, que garantias nós temos, com que recursos nós vamos poder permanecer de pé até o fim? Acho que essa questão interessa a todos nós, não é verdade? Considerando a nossa natureza inclinada ao pecado, considerando a pressão que nos cerca num mundo hostil e anticristão, considerando, meus irmãos, a ação demoníaca de Satanás e seus anjos que querem destruir a igreja e os crentes, usando o sistema desse mundo, considerando tudo isso, que garantias nós temos de que nós poderemos permanecer em pé e perseverar? O remédio é só um, meus irmãos, só tem um remédio. Ele parece óbvio, mas se fosse tão óbvio, se fosse assim tão explícito, os nossos irmãos não cairiam, não tropeçariam pelo menos. O remédio é um só, é Jesus. Jesus, ele não apenas nos salva, que já é demais, já é um grande feito em nosso favor, mas o mesmo Jesus que salva, ele vai além e ele nos capacita para que nós perseveremos, para que nós possamos progredir. E alguns recursos para isso, para a nossa perseverança, que nós encontramos aqui nesses pequenos 2 versículos, que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro deles, é o primeiro grande recurso para nós perseverarmos, é nós aprendermos a depender da graça de Jesus, cada vez mais, e cada vez menos de nós mesmos, cada vez mais de Cristo e cada vez menos de nós. Antes, verso 18, antes crescei na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, nós vimos estudando essa carta durante todo o ano, desde o mês de fevereiro até agora, e do jeito que a carta começou, ela está terminando. No verso 2 do primeiro capítulo, o apóstolo Paulo falou da graça e da paz que nos são multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. A graça, meus irmãos, ela deve ser entendida tanto como aquele favor de Deus que nos salva da condenação, como também o auxílio do Senhor, a ajuda que vem de Deus, para que nós possamos caminhar a cada dia, enfrentando tanto as provações da nossa vida, e todos nós aqui somos provados, numa área ou outra da nossa vida, ninguém escapa aqui ileso, enquanto nós vivemos nesse mundo caído. Nós precisamos da graça do Senhor
para enfrentar as provações, mas também precisamos da graça do Senhor para crescermos espiritualmente, para não cairmos na nossa confiança, na nossa fé no Senhor. É a graça do Senhor quem nos sustenta, meus queridos, tanto nas provações, quanto também nos ajuda no nosso crescimento em maturidade. E eu pergunto se você já achou essa fonte de ajuda, de auxílio para ser salvo e para permanecer e perseverar no seu dia a dia. Muitas vezes nós estamos carregando o fardo pesado do dia a dia, como se nós não pudéssemos contar com Jesus para isso. Não, Jesus nos leva para o céu, mas aqui no dia a dia sou eu e eu tenho que dar conta do recado. Não, a graça do Senhor, crescer na graça, crescer na experiência do favor de Deus, na sua caminhada como um cristão. A graça do Senhor está disponível para o nosso dia a dia. A gente está aqui num fim de semana onde o tic-tac do tempo está bem evidente, não é verdade? 21 anos aqui, 60 ali, o tempo está passando. Você está há quantos anos na fé? Quanto tempo tem que você tem caminhado com Jesus? O tempo está passando. E eu te pergunto, você tem tido essa experiência progressiva, cada vez maior, da bondade, da graça, do favor de Deus na sua vida? Você poderia dizer como o rei Davi, com bastante ênfase no seu coração, que Deus é como um pai para você, que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Você tem experimentado dessa compaixão? Você poderia dizer como a esposa do rei Salomão, com bastante convicção e experiência: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, em referência a Jesus. Você poderia também dizer como o apóstolo Paulo, que nada, nem ninguém poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E você poderia viver e cantar como vencedores por Cristo, sob a experiência da graça de Deus, até que um dia seu amor sentir. Vamos juntos aí, ó. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim. Essa é a graça, meus queridos, que nos ajuda a caminhar, que se coloca ao nosso lado, Jesus caminhando conosco a cada dia. Essa é uma experiência que não é estática, ela cresce cada vez mais. Você pode e deve buscar desenvolver esta experiência da graça, do favor, da ajuda do Senhor na sua caminhada. Que recurso maravilhoso para a gente avançar firmemente enquanto nós aguardamos a volta de Jesus. Amém, queridos? Há um outro recurso nessa passagem muito especial, que é quanto mais nós aprofundarmos o nosso relacionamento com Jesus e menos nós nos apoiarmos em religiosidade, mais firmes nós ficaremos, mais avante nós seguiremos. O verso 18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De novo, do mesmo jeito que a carta começou, ela está terminando. Capítulo 1, no verso 2, fala também do pleno conhecimento de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. As duas coisas caminham juntas, são diretamente proporcionais. Quanto mais você conhece a Jesus, mais você experimenta do seu favor, mais você tem a experiência da bondade e do favor de Deus
para com a sua vida. Agora, conhecer Jesus, vamos aqui tomar alguns cuidados. Não me refiro a conhecer as doutrinas bíblicas, todo o cabedal teológico, sistemático, embora a doutrina bíblica seja da maior importância. Vocês me conhecem, que são nossas ovelhas aqui, e sabem do valor que eu atribuo à doutrina reformada. Mas alguém pode conhecer a doutrina e não ter uma experiência com Jesus. Conhecer a doutrina, e isso não significar conhecer tudo sobre Jesus, mas não conhecer o Senhor Jesus em intimidade. Eu tenho pedido, meus irmãos, essa é uma oração que eu faço, e quem sabe vocês podiam fazer essa oração em favor de todos os pastores. Eu tenho pedido a Deus que me dê cada vez mais conhecimento da doutrina, para que eu possa conhecer cada vez mais de Jesus, e eu possa ajudar vocês a conhecerem mais da doutrina, para que vocês tenham mais intimidade com Jesus. A doutrina é necessária, ela é importante, mas ela não é um fim em si mesmo. Ela é um meio para que nós possamos saber quem é Jesus, o que Ele espera de nós, o que Ele nos oferece por meio da sua graça. Portanto, meus irmãos, doutrina só não é suficiente, faz parte aí da religiosidade. Um outro aspecto que também nós precisamos esclarecer aqui, o que não significa conhecer mais ao nosso Senhor Jesus Cristo, não tem a ver com trabalhar para Deus na igreja, não tem a ver com desempenho, com produtividade no ministério, na vida da igreja. Você pode ser um crente bastante atuante, até ativista, e não conhecer a Jesus em intimidade. Não estou dizendo até que você não seja crente, não seja uma nova criatura, de repente até é, mas está estacionado. E a palavra de Deus está dizendo que é para a gente crescer, que é para a gente progredir, que é para a gente avançar no nosso relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Quando eu penso em irmãos que aparentemente eram tão mais sábios, tão mais experientes que eu e você, e caíram no pecado, contaminaram toda a sua trajetória, mancharam a sua biografia. Nós temos aí exemplos de como nem a doutrina, nem o ativismo sustenta o crente na caminhada, se não estiverem atrelados como objetivo principal o relacionamento, a intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Parafraseando o sermão, o final do Sermão do Monte, irmãos assim, e quem sabe eu e você precisamos estar atentos a isso, estão construindo a sua casa sobre a areia da religiosidade, sobre a areia do ativismo. E o que vai acontecer na hora que vier a tempestade? A casa desmorona. E Jesus disse que muitos vão dizer lá no último dia: em teu nome, Senhor, nós fizemos e acontecemos. Olha quanta atividade, que currículo. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço. Por isso nós devemos crescer no conhecimento, no relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito de algo que eu aprendi naquele ano que nós tratamos aqui com bastante ênfase sobre a união com Cristo. Olha que coisa linda. Nós somos criados de tal maneira compatíveis com Deus, que a nossa comunhão com Jesus chega ao nível dele estar em nós e não apenas ao nosso lado. Diferentemente dos animais, das plantas, das estrelas, nós somos configurados na nossa alma, lá no nosso interior, para nós sermos a morada de Deus, para o Espírito Santo habitar em nós. E é isso que é nisso e nesta experiência da habitação do Espírito Santo em nós é que nós devemos crescer na intimidade com o Senhor Jesus cada vez mais. Esta tem sido considerada a grande joia da graça de Deus, que tem estado eclipsada, escondida da igreja nos últimos séculos. Que coisa impressionante, a experiência da nossa união com Cristo, da nossa intimidade com o Senhor Jesus. Meus irmãos, a história humana começou num jardim, o homem e a mulher em intimidade com Deus. E a história humana vai terminar numa cidade-jardim, onde os povos, as nações todas estarão ali na presença de Deus. E Deus, como estava lá, estará lá também conosco, habitando conosco. Ele tabernaculará conosco. Essa é a essência da nova aliança que Cristo veio estabelecer conosco. Deus presente, Deus conosco, Deus em nós.
E nós temos o privilégio entre o jardim e a cidade jardim, no tempo presente em que nós estamos vivendo, de crescer nessa intimidade e nesse relacionamento. É isso que vai sustentar a gente na nossa caminhada. Se nós não nos contentarmos em sermos grandes cérebros teológicos ou em sermos pessoas bastante atuantes e importantes no ministério da igreja, mas se nós tivermos a intimidade com o Senhor. Eu pergunto, o ano está aí caminhando para o último trimestre desse ano. Você tem crescido na intimidade com Deus? Você pode viver e cantar que a cada instante você tem desfrutado da presença de Jesus? Cada instante contigo, Senhor, que passo a teus pés. Eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. Em nossa igreja, esse ano de 2024, nós temos estudado com grande ênfase sobre a esperança da volta de Jesus, o ano da esperança. E nesse ano da esperança, você tem aguardado com prazer a volta de Jesus? Ter um relacionamento com Jesus é algo que traz prazer ao seu coração e à sua vida. Você poderia dizer, como o apóstolo Paulo, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. E qual é o lucro da morte? É que você vai estar com Cristo para todo sempre. Amém, meus queridos? Essa é a nossa grande esperança. E este é um recurso extraordinário para nós perseverarmos. Tanto o crescimento na graça de Jesus, quanto o crescimento na intimidade, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Avancemos, irmãos, firmemente, aguardando a promessa da volta de Jesus. E eu quero apresentar para os irmãos e compartilhar um último recurso. Esse daqui, para mim, eu tenho um carinho muito especial por ele, porque tem me confrontado, tem me ensinado muito. O recurso de nós almejarmos a glória de Jesus e não a nossa própria glória na nossa caminhada até que Ele venha. Verso de número 18, finalzinho: a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos ler juntos? A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O meu professor de aconselhamento bíblico no Seminário Bíblico Palavra da Vida, no final dos anos 80, Dr. Davi Smith, ele foi o introdutor do aconselhamento bíblico no Brasil, missionário por cerca de 40 anos aqui em nossa pátria, professor, um grande conhecedor do aconselhamento bíblico. Ele contou uma vez uma história inesquecível. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas ela é tão boa que se eu ouvir, você vai gostar de ouvir. Se eu já contei, você vai gostar de ouvir ela de novo. Ele disse uma vez, numa das nossas aulas, lá no seminário, já faz tanto tempo, que um dia, lá nos Estados Unidos, um gambá entrou no sistema de circulação de ar da casa. E não é saruê, não, é gambá mesmo, tá? E você sabe o que acontece, né? O cheiro se espalhou pela casa toda através do sistema de ventilação da casa. E aí foi um terror e pânico. Tiveram que abrir porta, janela, caçar o gambá.
tirar o gambá e deixar a casa aberta o resto do dia para o cheiro sair. E aí o cheiro saiu e pronto, tudo voltou ao normal. Só que no dia seguinte, o dono da casa foi trabalhar e ele entrou no elevador. E quando ele entrou no elevador, ele notou que as pessoas estavam bem incomodadas. Alguma coisa estava incomodando ali no elevador. E estava todo mundo, né, assim como se tivesse alguém feito algo inapropriado dentro do elevador. Você sabe o que eu me refiro. Na verdade, a roupa que ele estava usando estava impregnada do cheiro do gambá. Mas eles ficaram tantas horas com aquele cheiro, o cheiro foi diminuindo, mas não passou totalmente, mas o nariz acostumou. O olfato acostumou com o cheiro residual do gambá, e eles acharam que já tinha passado tudo, mas não tinha fedor de gambá dentro do elevador. Espero que você nunca passe por essa experiência. Meus irmãos, assim é com o pecado na vida do pecador. Muitas vezes nós vamos cauterizando a nossa consciência pela prática habitual de determinados pecados, e a gente já nem sente mais nada. Mas pior do que pecados habituais é o pecado original que está dentro de mim e de você, e nós não somos capazes de perceber. O ser humano nasce com esse pecado embutido dentro da sua alma como um cheiro de gambá, e ele não percebe. Os outros veem, criticam, apontam, mas esses que criticam e apontam não percebem que dentro dos seus corações também há um cheiro de gambá, o cheiro do pecado original. E sabe o que é a essência do pecado original? Foi aquilo que Satanás propôs para Adão e Eva, começando por Eva: comam e o quê? Sereis como Deus. Essa é a essência do pecado original. É esse o desejo latente no meu coração, no seu coração e de todo ser humano que pisa ou que nasce nesse planeta. Nós queremos ser Deus. Assim como Adão e Eva, nós não queremos seguir as regras de Deus. Nós não queremos viver na força que Deus supre. Nós não queremos viver para os propósitos de Deus. Nós não queremos viver para a glória de Deus. Nós queremos viver com a nossa sabedoria, com a nossa capacidade, para os nossos objetivos e para a nossa glória pessoal. Cheiro de gambá. Aliás, pior do que cheiro de gambá, porque vem daí, dessa essência original, todos os demais pecados que nós praticamos na nossa vida, é porque queremos ser Deus, queremos viver alienados de Deus, queremos fazer a nossa própria vontade. E se eu me acho Deus, então eu quero ser glorificado, reconhecido, aplaudido, e não aceito ser criticado. E o poeta perguntou a respeito da natureza humana, mais fedida do que cheiro de gambá: qual a distância que há entre o bem e o mal no coração? Onde o ódio encontra raízes e o amor se mistura à paixão, onde a vida nos traz cicatrizes e o desprezo se faz solidão. Quem despeja nas veias a vida, mas na morte é um silêncio fatal. Quem conhece a verdade da história, a cruel testemunha, um lance final. Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Coração, um amigo, um bandido, talvez. E o antídoto para essa vida miserável que o pecador cultiva, procurando enaltecer a si mesmo, é o que está aqui diante de nós no verso 18. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O segredo para dar fim à miséria humana, meus queridos, é deixarmos de buscar nossa própria glória e vivermos para exaltar a Jesus Cristo.
a Ele, a Jesus, nós devemos dar glória. E sabe por que nós devemos fazer isso? Primeiramente por quem Ele é o Filho eterno de Deus. Em segundo, por aquilo que Ele fez. Ele se encarnou, Ele morreu na cruz em nosso lugar, Ele ressuscitou. Hoje Ele ocupa uma posição de glória e de majestade à direita de Deus. Não só por quem Ele é, pelo que Ele fez, mas pelo que Ele está fazendo. Ele tem pacientemente, bondosamente nos ensinado a ser como Ele é. Nos deu o seu Espírito, nos ensina a sua palavra, nos concede a sua graça, nos permite termos com Ele um relacionamento de intimidade, mas também por aquilo que Ele prometeu que vai fazer, que tem sido o que nós temos alimentado e cantado nesse ano com uma ênfase especial. Ele prometeu que vai voltar e que nós estaremos para sempre com Ele. É por isso que a glória deve ser dada a Jesus, e nós devemos reconhecer com assombro, com perplexidade, o quão infelizes nós somos em dar vazão ao pecado original ainda nas nossas vidas. Mesmo um crente, uma nova criatura, precisa acordar para isso, precisa perceber que isso está latente dentro de mim e de você, e nós fazemos um compromisso com Deus. Senhor, eu não quero viver como se eu fosse Deus, eu quero viver para a glória do Senhor. Não quero viver procurando ser Deus, buscando receber para mim a glória que é devida ao Senhor. E se nós vivêssemos assim, meus irmãos, nós nos importaríamos mais com a aprovação do Senhor do que com o aplauso dos homens. Nós nos importaríamos mais com o aplauso do Senhor e menos com a crítica ou a reprovação dos homens. Nós amaríamos mais a palavra de Deus, porque esse foi o pecado original, o desprezo à palavra de Deus. Nós amaríamos mais a palavra de Deus para nos guiarmos na nossa vida, ao invés de nossas ideias, nossos valores, ou aqueles da nossa sociedade à nossa volta. Você está consciente disso? O que mais consome a sua vida? O que você mais anseia, ambiciona na sua vida? Sua glória ou a glória de Jesus? Seu nome, seu pessoal, sua vontade, suas realizações, ou o nome, o reino e a vontade de Jesus? Quero terminar, meus queridos. Será que há esperança para mim e para você de que, pelo tempo que ainda resta até a volta de Jesus, nós vamos perseverar e vamos ficar firmes? Será, meus queridos, que até que Cristo venha nas nuvens, como nós ansiamos, quando todo olho verá, todo joelho se dobrará confessando que Ele é Senhor, será que conseguiremos ir até o fim, pelas promessas de Deus, pelo ensino revelado nas Escrituras, pela nossa experiência com Deus? Nós podemos dizer que sim, não por nós mesmos, mas porque há uma graça da qual nós podemos experimentar cada vez mais. Há uma pessoa, a pessoa de Jesus, que tem prazer em se relacionar conosco. E quanto mais nós vivemos para a glória dele, mais nós vamos evitar as armadilhas de uma vida autocentrada que busca a sua própria glória. Eu queria deixar uma palavra final com você que ainda não tem uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Você não gostaria de ter essa experiência maravilhosa, de poder conhecer cada vez mais a Cristo, poder experimentar o favor de Jesus na sua vida, ao invés de ficar remando com as suas próprias forças nesse nosso mundo caído, amaldiçoado, tão problemático? Não seria maravilhoso ter Jesus na sua vida? Para que isso aconteça, você precisa se arrepender humildemente, como um pecador confesso e humilde. Sou pecador e eu careço de Jesus, preciso do perdão do Senhor. E coloque em Jesus a sua confiança, para que os seus pecados sejam perdoados e você seja reconciliado com Deus. Faça isso, busque ao Senhor e Ele vai mudar a sua vida, mudando o seu coração e mudando a sua vida em função disso. Não se contente em ser apenas um amigo do Evangelho, um conhecedor da Bíblia, um frequentador de igreja, uma pessoa atuante, mas tenha com Jesus uma experiência pessoal e íntima, que Ele chamou de novo nascimento. E se você já teve essa experiência, você tem crescido como um crente em Jesus? Deixa eu te dizer uma coisa, tem hora que eu fico frustrado, um pouco frustrado comigo. Eu estou quase há 50 anos na fé, me converti, era um adolescente.
E eu olho, já sou um idoso, um avô de 7, o 7º está no forno. E eu estou aprendendo coisas agora que eu falo, puxa, se eu pudesse voltar no tempo e aprender mais rapidamente, sério, tem hora que eu fico envergonhado de estar aprendendo coisas ainda agora, que eu queria já ter aprendido. Mas tem um lado bom nisso, um lado positivo nesse aprendizado tardio. Significa que eu estou aprendendo, estou crescendo. Onde há vida, há crescimento. E o crescimento não é de uma hora para outra, ele é assim mesmo, paulatino, progressivo, né? Deus vai nos ensinando com o passar do tempo. Você tem tido essa experiência também, olhando em retrospectiva para a sua vida. Você tem crescido, avançado, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, conhecer cada vez mais, confiar cada vez mais na bondade de Jesus. Você está seguro do amor de Jesus por você e conta com essa bondade, com esse favor no seu dia a dia. Você tem crescido no seu relacionamento de intimidade com Jesus, olhando em retrospectiva para a sua caminhada cristã. E essa promessa da volta dele tem feito diferença para você? Aqui na igreja, João, a gente combinou uma coisa, que de vez em quando nós vamos olhar para as nuvens para ver se ele já está vindo. Porque todo olho verá. Todas as vezes que a gente olha, a gente fica meio decepcionado, porque ainda não chegou. Mas só da gente ansiar, só da gente desejar, isso tem que fazer diferença na nossa vida, para ser um fator de motivação, para a gente perseverar, para a gente crescer na santidade. Jesus vem, meus irmãos, a Ele, pois, a glória. A Jesus seja a glória hoje, aqui, agora, nesse culto. A Jesus seja a glória até que Ele venha, e a Jesus seja a glória no dia eterno, no dia da eternidade, como nós lemos na palavra do Senhor, no dia sem fim. Amém, meus irmãos? Ele vem, João? Eis que vem, leve sobre as nuvens do céu, tem nas mãos a recompensa de todos nós, para distribuir, para retribuir, para distribuir, para retribuir, conforme as obras de cada um. Da glória dos céus, Rei dos reis, Senhor de todos, único Deus, para distribuir, para retribuir, para distribuir, para retribuir, conforme as obras de cada um. Soará, convocando os que são seus, que Ele reunirá, que Ele arrebatará, sim, nos transformará. Eis que vem, breve sobre as nuvens do céu, tem nas mãos a recompensa de todos nós, para retribuir, para distribuir, para distribuir, para retribuir, conforme as obras de cada um. A trombeta soará, convocando os que são seus, que Ele reunirá, que Ele arrebatará, sim, nos transformará.
transformará. Eis que vem, breve sobre as nuvens do céu. Eis que vem, breve sobre as nuvens dos céus. Eis que vem, breve sobre as nuvens do céu. Breve sobre as nuvens do céu. Breve sobre as nuvens do céu.